nossa adoração, aceite os nossos louvores, aceite, Senhor Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso coração disposto, Pai, a Te adorar em espírito e em verdade. É assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, Lucas capítulo 9, verso 23. Vamos ver os estudantes aí da escola de pregadores. Corrige menos o pastor agora, tá? Não sejam tão críticos. Lucas capítulo 9, verso 23. Wagner, quais são os requisitos para ser um bombeiro? O que é que se espera? O que é que eles exigem para ser um bombeiro? Aham. Alguma formação específica? Ok. Todas essas áreas têm que ter a formação específica na área. Ok. Então, eu quero ser bombeiro. Primeiro que a idade não permite mais, né? Né? Para entrar. Para ser um policial, quais são os pré-requisitos, Ryan? Ok. No edital que sai, tem alguns critérios, né? Vários, na verdade, vários processos, né? Passar na prova, depois na prova física, psicotécnica, psicológica, e até ir para a academia, e depois da academia tem todo outro processo para até então receber a patente, receber a autorização do Estado, do governador e assim por diante, estar atuando nas ruas. Tem outra prova ainda. Para ser policial civil, tem que ter bacharel em direito, e aí também tem todo um critério até chegar. Para ser professor é só... Não, cadê? Tentou, né? É para quebrar o... Aí, tá vendo? Entendeu? Vocês entenderam, né? Então, é a mesma coisa, licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutorado. Se você quiser ser um professor universitário, tem que ter uma licenciatura, né, em uma especialização na área de licenciatura para curso superior. Mestrado, doutorado não é exigência para o curso superior, mas dependendo da área, você precisa ter, porque senão a área de humanas, se você não tiver mestrado, ou no mínimo mestrado e doutorado, você não entra no curso superior, porque é muita gente na área de humanas. A área de exatas, por exemplo, matemática, tem pessoas com pós-graduação que conseguem dar aula na universidade, outros não conseguem. Ou seja, para você atuar em alguma área, qualquer área que seja, você tem que ter uma especialização, uma formação, tem os requisitos para esta área. O texto que nós vamos ler, que é tão conhecido, que está aí, ó, Jesus disse para alguns, é isso? Para todos, multidões. Então ele disse para todos, para as multidões: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-me. Esse é um texto decorado de escola bíblica dominical, todo mundo sabe. Nesse mesmo texto nós encontramos os pré-requisitos para o chamado. Tem um pré-requisito para o chamado de Deus. Assim como para atuar como bombeiro, como policial, como professor ou outras áreas, toda formação tem os pré-requisitos. Se você não atender a esses pré-requisitos, você não atua nessa área. Você é desclassificado, você não entra como uma pessoa habilitada. Por exemplo, professor, temos a área de habilitação, a pessoas habilitadas e pessoas não habilitadas, ou seja, pessoas que ainda não atenderam aos pré-requisitos para atuar naquela área. Ou são estudantes, ou ainda vão pessoas que não têm o pré-requisito, a formação necessária. No reino de Deus, na palavra do Senhor Deus, nós encontramos este versículo, Jesus falando para as multidões, e aqui ele não é específico com os seus discípulos, mas ele está falando para todos, uma convocação para todos que quiserem aceitar o chamado dele. O chamado de Cristo, ele foi específico quando ele chamou 12 discípulos para uma missão maior, mas o chamado dele também era para as multidões. E para essa multidão ele tem uns pré-requisitos. Quem quiser aceitar o chamado de Cristo precisa então cumprir esses pré-requisitos. Nessa manhã quero falar sobre os requisitos para cumprir o chamado. E eu estou olhando aqui na minha memória, à luz desse texto, desse versículo aí, desse versículo tão conhecido. Os requisitos para cumprir o chamado. O que é que esse texto nos ensina? Basicamente três coisas, bem batista, 3 pontinhos. Ontem eu falei de 4, hoje são 3. Primeiro, compreenda que não somos obrigados. O primeiro requisito para cumprir o chamado é a compreensão de que nós não somos obrigados. Eu não sou obrigado a ser um professor. Eu não sou obrigado a ser um bombeiro, um policial, um advogado, um juiz, um promotor. Eu não sou obrigado. A palavra do Senhor nos diz nesse versículo, que puder voltar aí, se alguém quiser. Ou seja, você não é obrigado. O texto antes, a primeira frase do texto nos diz assim: e ele falou para todos, ou para as multidões. Quem quiser da multidão, ninguém aqui é obrigado. O primeiro pré-requisito para cumprir o chamado é ter essa compreensão plena. O texto nos diz isso. Quem quiser, você não é obrigado a nada. Na escola o aluno sempre me pergunta assim: professor, eu sou obrigado a fazer? Não. Não é. Se quiser, pode fechar o caderno e ficar aí, pode baixar a cabeça e dormir. Você não é obrigado a fazer. Agora, é claro que lá, no caso, na condição de aluno, você vai sofrer as consequências ao final do trimestre, você precisa ter um quantitativo para ser aprovado. E se você não tiver essa nota, um caderno pronto, atividade, assim por diante, você não vai ser aprovado. Assim, no reino de Deus, se eu quiser cumprir de fato o chamado de Deus, eu preciso ter essa compreensão. Eu não sou obrigado. Mas uma vez que você selou um compromisso com Ele, com Jesus Cristo, se você compreende que Deus te chamou, você precisa entender que eu disse sim para Ele, aquilo que parecia ser obrigatório não é mais. Não é um fardo, ele é leve, ele é suave. Ele é simples de ser atendido e feito diante do Senhor. E aí eu posso ilustrar usando o texto de Lucas capítulo 18, verso 18 a 30, um jovem rico. Ele era obrigado a alguma coisa? Não. Ele chegou diante de Jesus: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Cristo disse assim: não, é muito simples. Muito simples, guarda os mandamentos. Senhor, isso aí eu faço desde a minha juventude. Em outras versões chegam a dizer desde a minha adolescência. Jesus, então você está pronto.
é só me seguir, vai lá, vende tudo o que tem e me segue. Ele diz, isso não. Isso não. Ele queria até atender o chamado de Cristo, mas cumprir a obrigação, a missão que Cristo estava dando para ele, ele não queria. Você não é obrigado. Eu não sou obrigado. Faço, e por que faço? Porque há algo que queima dentro de mim e de você. Se alguém quiser. Por isso que é sempre uma mensagem para todos. Para todos. Será que você tem feito as coisas para Deus por obrigação? Aplicação. Será que de fato vocês têm cumprido, nós temos cumprido o que temos feito aqui? Porque eu sou obrigado? Será que quando eu dou aula na escola bíblica dominical, eu estou fazendo por obrigação? Será que quando eu estou pregando é porque eu sou o pastor da igreja e recebo para tal? Será que de fato quando eu estou tocando, cantando, eu entendo que isso é o cumprimento de uma missão que Deus me deu? Ou estou fazendo porque eu tenho que fazer? Toda pessoa chamada compreende que não é por obrigação, é por missão. Se você faz por obrigação, você ainda não compreendeu o chamado. Segundo, o texto também nos ensina que o segundo pré-requisito para cumprir o chamado é disposição para renunciar às nossas vontades, às suas vontades. Porque o texto diz, negue-se a si mesmo. Irmãos, Gálatas capítulo 2 diz assim, estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Richard Bosch diz, a morte pede metade de suas armas quando negamos, em primeiro lugar, os prazeres e interesses da carne. Kant disse, liberdade é fazer o que não queremos, pois assim, quando fazemos o que queremos, atendemos os desejos. Se você quer cumprir o seu chamado, você precisa renunciar às suas vontades, os seus desejos. Já não vivo mais eu. Negar a si mesmo é entender que a sua vontade não prevalece, não deve permanecer. O texto é claro, irmãos, falando para as multidões, neguem-se a si mesmo. Esse é o segundo pré-requisito, fazer a vontade de Deus, renunciar às suas vontades. Eu gosto muito dessa frase do Kant, porque ele está falando sobre liberdade. Liberdade é fazer aquilo que você não quer fazer. Toda pessoa livre faz aquilo que não quer fazer. Porque quando eu faço o que eu quero fazer, eu sou escravo do desejo. E toda pessoa que é escrava do desejo, ela ainda não negou a si mesma. Ela precisa fazer alguma coisa para ela entender que ainda vale a pena fazer. O Sócrates vai falar sobre a concupiscência, os desejos, a racionalidade, a primeira alma, a emoção, a segunda alma, e a concupiscência, a terceira alma, é o desejo. O ser humano vive normalmente pela sua vontade da terceira alma, isso para Sócrates na filosofia. Ele vive em função dos desejos que ele quer. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, eu não faço mais. Mas na verdade a pessoa que está em Cristo, que aceita o chamado dele, tem que renunciar às suas vontades, os seus desejos. E aí que mora o grande desafio, que os desejos são latentes em nossa carne. Querendo ou não, às vezes eu não quero fazer, mas eu faço. E aquilo que eu desejo fazer, isso eu não faço, disse o apóstolo Paulo. Há uma luta entre a carne e o espírito, a vontade. Mas é preciso entender que vontade só vence por meio do Espírito. Se você quer cumprir a sua missão, o pré-requisito segundo é renuncie à sua vontade.
Pastor, mas é difícil demais. Porque na verdade nós pensamos só em nós, queridos. Nas nossas vontades. Hoje quando você olha para você, para a sua realidade de fé, para a sua vida de fato, olhe para a sua vida agora como servo de Deus, como ministro do Senhor, alguém chamado por Deus para cumprir uma missão. Hoje, de fato, de 0 a 10, quanto que está a sua vontade dentro da vontade de Deus? Você de fato está renunciando às suas vontades? É desejo seu de fato estar aqui em Deus? Tudo que você fez ontem, hoje, essa semana, de fato está dentro da vontade de Deus? Deus aprovaria tudo o que você fez ou prevaleceu a sua vontade? Se sua resposta for de 0 a 10, uma pirâmide, uma estatística aí, estiver no meio ainda está te faltando uma coisa, assim como ele disse para o jovem rico: é renunciar às suas vontades. É um pré-requisito. Na formação do chamado, você necessariamente não precisa ter a academia, necessariamente não. Mas 3 coisas básicas eu e você precisamos entender. Primeiro, você não está aqui por obrigação. Segundo, você tem que renunciar à sua vontade. Terceiro e último. O texto termina dizendo assim: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Viva uma redenção absoluta e plena. Se você quer cumprir a sua missão, não faça por obrigação nem por vontade. Cumpra absolutamente a missão que Deus te deu de uma forma de rendição total. O texto é claro em dizer que diariamente tome a sua cruz. Ainda existe uma cruz. Como é aquele refrão? Me ajuda, Dani. Se carregar, se deixa enganar, está estreita. Ainda existe sim, irmãos, uma cruz. Ainda existe uma cruz. Eu estou falando de algo literal. De sair pelas ruas carregando uma cruz, dizendo assim: olha, eu sou de Jesus, hein? Eu sou de Jesus. Não é isso, e vocês sabem disso. É rendição plena, total, diária, todos os dias. Eu preciso fazer isso todos os dias. Às vezes as propostas vêm e elas aparentemente são atraentes, mas as pessoas que são chamadas, elas estão renunciando. Elas sabem que não é por obrigação e elas estão rendendo-se todos os dias, diariamente, e tomando a sua cruz. E que cruz é essa, pastor? Irmãos, é a vida. São as ciladas, as coisas, as circunstâncias, as propostas. No trabalho, na faculdade, no casamento, algumas coisas acontecem e eu tenho que encarar isso todos os dias e assim: não a isso, e sim a cruz. Não a isso, e sim a Jesus. Não a isso, e sim a Ele, porque é por Ele e para Ele que são feitas todas as coisas. A Ele, pois, a glória nas alturas eternamente. Amém. A Ele e por Ele, irmão, sempre. Sempre, é diário. Eu tenho que me render a Deus todos os dias, dizendo não, e isso é cruz. É quando alguém debochar de você, diz assim: você é quadrado porque você é crente. Não, isso é cruz, assim, eu sou mesmo. Não, você não vai numa boate. Não, eu não vou numa boate, porque eu sou tão livre, mas tão livre, para fazer a vontade de Deus, que eu não quero fazer isso. Porque livre, alguém livre, é alguém capaz de dizer não quando às vezes todo mundo está falando sim. E não o contrário. As pessoas acham que liberdade é fazer o que quer. Não, liberdade é fazer o que não quer. Porque nós não somos escravos dos desejos. Toda pessoa rendida a Jesus, ela compreende isso. É todos os dias. Vida cristã não é agora
Agora é só graça e só graça. Graças a Deus que fomos alcançados pela graça. Louvado seja o nome de papai. Então agora vamos deitar em braços esplêndidos e vamos esperar a vinda de Jesus e tudo está maravilha, certo? Não. Se fosse assim, o Brasil inteiro já era todo de Jesus. É só vir, vai dar prosperidade, riqueza, o céu vai ser estabelecido, parte dele aqui, depois você vai para o céu e vai viver plenamente e pronto. Não, não é assim. No mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por angústias, por dores. E isso é o quê? Cruz. Cruz. Você é chamado? É retórica não, se você quiser responder, pode responder. Amém. Portanto, tome a sua cruz e siga-me, significa dizer estar à disposição para morrer e seguir Jesus. Isso é o chamado de morrer para si mesmo. É uma rendição absoluta, plena. Será que de fato nós temos feito isso? Quantos de nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Porque Ele morreu por todos. Mas quantos de nós estamos dispostos a morrer por Jesus e não negá-lo? Quantos de nós, se estivéssemos com a arma apontada na testa, ou nega o teu Deus e morra? Como os muitos missionários enfrentam isso. E a arma não sai a bala. Quantos de nós estaríamos dispostos a falar como Daniel e os seus amigos? Ainda que meu Deus não me tire de lá, eu continuarei a crer nele. Isso é rendição total. Negar diariamente a si mesmo e tomar a cruz todos os dias. E o texto é claro no versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, Quantos de nós estamos dispostos a isso? Portanto, no século XI, o rei Henrique III se recusou a viver na corte, num palácio, na monarquia. Então ele foi procurar o Richard, um monge no seu mosteiro, pedindo para ser aceito como um mero ser humano que queria negar tudo o que tinha no império. Sua Majestade, respondeu Richard, você entende que o compromisso aqui é de obediência? O rei disse, sim, eu sei. O Richard disse, o que você vai fazer é muito difícil, rei. Entendo, ele disse. Então ele falou o seguinte, o resto de sua vida você vai ter que obedecer a mim, aqui. Aí o rei disse, eu farei, porque eu quero negar tudo isso. Aí o Richard disse assim, então tá, volte para o trono e sirva fielmente ao Deus que te colocou no trono. Quando o rei ouviu isso, teve que obedecer. Foi colocado em sua lápide. O rei aprendeu a governar por ser obediente. Sem obediência, não há cumprimento do chamado. Será que de fato nós estamos dispostos
alargar o trono do eu e esse trono ser ocupado por quem deve governar as nossas vidas e falar assim: pode fazer o que o Senhor quiser fazer. Quantos de nós estamos dispostos a isso? Quantos de nós temos feito isso? Pode governar, Senhor. E aí, quando ele fica em silêncio, ou quando ele fala assim, faz, não faz, ou pior, quando nós não ouvimos nada. 3 coisas básicas para cumprir o requisito. Não é por obrigação. Você tem que entender que a sua vontade não deve prevalecer e, essencialmente, render-se todos os dias. Todos os dias. Isso exige obediência.